pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Krishna e no vídeo de hoje eu finalmente irei analisar o último semestre do curso de Serviços Jurídicos. Esse vídeo era mais um vídeo daquela saga de era pra eu ter postado no ano de 2023, mas eu não postei porque eu quase desisti do YouTube, mas finalmente eu estou de volta com esse vídeo pra encerrar esse ciclo da ETEC. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo vai ser no mesmo estilo do analisando o primeiro e o segundo semestre do curso. Então eu vou falar sobre os professores, as matérias, vou falar sobre como as atividades eram aplicadas em sala de aula, além de falar sobre as visitas técnicas que ocorreram durante o curso. Eu vou começar falando sobre os professores, em especial a coordenação, porque eu tive um problema, a minha sala teve um problema com a coordenação, então eu vou começar falando sobre as coisas ruins primeiro, para depois falar sobre as coisas boas. Em relação aos professores, nenhum problema. A gente teve desavença, né, com um ou dois professores, mas a gente conseguiu resolver e seguimos a vida. Só que a coordenação, gente, essa coordenação foi péssima. Desde o primeiro semestre a gente já tinha vindo tendo problemas, né, com a coordenação, problemas, né, no ambiente ali do curso. E a coordenação sempre falava que ia resolver, vamos resolver depois, isso e aquilo. Além deles pegarem uma birra imensa, não sei porquê, com a nossa sala. Então eles nunca resolviam tudo. Obviamente a gente não é nenhum santo, né? Mas eu acho que porque a nossa sala era majoritariamente composta por jovens e adolescentes, e a gente sempre falava, né, quando alguma coisa não agradava, os adultos meio que não gostavam muito assim e pegavam birra de graça assim da gente. Então, quando teve um problema no primeiro semestre que a própria aluna foi resolver, então foi aí que começou essa birra com a gente, sabe? Porque depois da gente ter ido várias vezes atrás e eles não resolverem, a gente decidiu resolver por fora e aí eles não gostaram. Aí agora no terceiro semestre, né, teve um problema com a outra sala, que foi o primeiro jurídico que entrou. A gente foi várias vezes resolver com a coordenação, só que a coordenação sempre enrolava. E era caso de ofensa, gente, de realmente a pessoa chegar assim e falar, você é uma piranha, você é uma puta, isso e aquilo, e você se ensinar pra vocês. Era de graça assim, a gente literalmente só tava andando e foi de graça essa ofensa. Mas eu até entendo, né, porque essa primeira sala era composta por basicamente adolescentes, inteiramente adolescente, e muita da sua parte, assim, da turma era de mulher. Eu acho que só tinham 5 ou era 4 meninos. E na nossa sala tinha uns meninos assim que elas acharam interessante. E a gente conversava com esses menininhos e vocês sabem como adolescentes são, né? Aí ocorreu essas ofensas, a gente foi na coordenação, não resolveram, depois ocorreu de novo, não resolveram, até que uma hora a gente pegou e falou assim, ou vocês resolvem ou a gente resolve. Aí sim resolveram. Só que depois continuou ocorrendo de novo, né? Só que como a gente não tinha provas, então a gente não tinha muito o que fazer. Aí outra vez teve outro incidente, foi dessa vez em sala de aula, onde o grupo mais velho, assim, da sala, né, não os adultos em si, mas eram uns adultos de, tipo, entre 22, assim, e 30 anos, começaram a fazer ofensas racistas, assim, contra a gente. E, tipo, a gente falando pra coordenação isso, falando com os professores passavam pra coordenação e a coordenação não fazia nada. Então, nesse momento, a gente pegou e decidiu, assim, sabe, encerrar aquele assunto por ali, porque a gente falando, eles não escutavam, tipo, não davam atenção, deixavam de lado, então a gente via que não ia resolver, então ficamos caladas, né, aguentando até o final do curso. Então a coordenação da ETEC foi péssima nesse semestre e nesse curso em si, né, eu espero muito que eles melhorem. Agora vamos falar sobre as partes boas do curso, né? Começando pelas matérias. Esse semestre foi maravilhoso, adorei as matérias, porque no primeiro semestre é basicamente introdutório. No segundo a gente começa a mexer com direito, né? Mas no terceiro que a gente pega a prática. Então as matérias que a gente teve nesse semestre foram TCC, práticas e processos administrativos, prática processual civil do trabalho e penal, tivemos legislações especiais e tivemos introdução ao sistema, né, tributário nacional, que é o direito tributário. E eu adorei. Começando pelo TCC. A gente teve um problema com a escolha do nosso tema, né, porque ele meio que acabou sendo roubado pelas pessoas que estavam, né, fazendo coisas com a gente, mas depois, como a gente já tava de saco cheio, a gente decidiu escolher outro tema, e o nosso tema foi o impacto da terceirização na vida do artífice, né? Que é como a terceirização impacta negativamente a vida do trabalhador. Foi um tema maravilhoso, adorei. Eu sabia tudinho daquele trabalho, foi perfeito. O problema foi, nas apresentações, eu estava fazendo tudo certinho, gente. Maravilhosamente bem. Eu sabia tudo. Porque eu, assim como uma outra amiga minha, né, a gente era responsável por organizar, né, nas normas ABNT e também colocar na norma padrão portuguesa, né.
Então eu já sabia tudo, nas apresentações que a gente fazia em sala de aula, tava tudo beleza, até que chega no dia da apresentação do TCC. E eu esqueci tudo. Ai, que maravilha! Eu sabia literalmente tudo sobre aquele trabalho, sobre aquele maldito TCC, e na hora da apresentação eu consegui esquecer tudo que eu ia falar. Ai, que maravilhoso! Nossa, gente, que ódio! O meu aqui, pelo menos, né, eu tirei um 10 e tudo mais, porque o nosso trabalho, ele realmente estava impecável, né? Eu não esqueci tudo, porque se eu tivesse esquecido tudo, eu teria tirado uma nota horrível. Mas, tipo, do meio das minhas falas, assim, pro final, eu tinha esquecido, então foi péssimo. Odiei aquela apresentação, nossa, eu não quero nem lembrar disso, então vou fingir que esse TCC nunca aconteceu. Agora falando sobre as noções de legislações especiais, né, que foram outras matérias que a gente teve. Nessa matéria, em específico, a gente fala sobre as legislações que não são tão comuns, mas são comuns, sabe? Que não é aquelas mais conhecidas, como o direito civil, trabalhista, penal e tudo mais. Então a gente falou sobre direito do consumidor, falamos sobre legislação de trânsito, estatuto da criança e do adolescente, falamos sobre o estatuto do idoso, o estatuto da juventude, né, que pra quem não sabe existe, que o estatuto da juventude é daquelas pessoas que têm entre 20 e 30 anos. Então a gente focou bastante nessas legislações que não são tão comuns, mas que estão na área do direito. Em processos e procedimentos administrativos, como a gente já tinha visto no segundo semestre, né, como funciona o direito administrativo e a gente já tinha introduzido tudo mais, agora a gente foi um pouquinho mais para a prática, né, então a gente viu como que funciona os processos administrativos, né, que envolvem a sindicância, a PAD, entre outros, qual é a responsabilidade civil, né, que o Estado tem perante as pessoas e tudo mais, os poderes administrativos, os princípios, então a gente aprofundou bem mais essa parte administrativa do país, do estado e tudo mais. Já no sistema tributário nacional, gente, eu confesso que eu tenho um amor e ódio por essa matéria, né? Porque eu não sou muito boa em matemática, então eu meio que fico, mas ainda assim eu gosto, né? No direito tributário, obviamente, a gente teve uma introdução ali de aprofundar, então a gente aprendeu, né, sobre as formas de cobrança, sanções, a gente aprendeu o que é o direito tributário, né, como ele surgiu, qual é a sua função, quando as leis tributárias entram em vigor, como elas são aplicadas e tudo mais. E essa matéria foi maravilhosa, né? O meu professor, gente, pra vocês terem noção, ele tem 12 faculdades, incluindo que ele tá fazendo 2 pós-graduações agora, né? Então, gente, eu quero ser esse homem. E as aulas dele eram maravilhosas, né? Por mais que direito tributário tenha bastante conteúdo, assim, que de vez em quando vai envolver matemática, eu gostei da matéria. Talvez eu siga na área do direito tributário, mas tem que estudar muito, gente, porque tributário é que nem penal, é muita matéria e você tem que prestar muita atenção, porque se você não prestar, você perde o fio da meada. Indo pra prática do processo civil, gente, foi muita coisa que eu não vou nem lembrar, então eu vou ver na minha colinha, né? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre as partes, sobre o MP, sobre o juiz, o que é litisconsórcio, também aprendemos sobre os auxiliares da justiça, né? Escrevente, escrivão, esse tipo de pessoal, né? A gente também aprendeu sobre citação, intimação, aprendemos também como que faz uma petição inicial, também aprendemos como que faz uma petição de alimentos, e nossa, cara, envolveu muitas coisas, né? Também gostei bastante, né, porque foi uma aula bem maravilhosa, porque assim como no segundo semestre, o professor do terceiro semestre era o mesmo do segundo, então, tipo, foi uma matéria super de boa, assim, super good vibes. Em prática do processo do trabalho, a gente vai ver basicamente como são os conflitos trabalhistas, né? E uma curiosidade pra vocês é que aqui em São Paulo, como São Paulo é tão grande e tem um montão de gente, e obviamente tem um monte de gente indo atrás dos seus direitos, a capital, ela não deu conta de resolver, né, os conflitos trabalhistas, assim, tipo, das regiões mais afastadas. Então, basicamente, os processos trabalhistas, eles foram divididos no meio, né? Onde uma parte, se eu não me engano, é Campinas, que é responsável, né, por litigar, e a outra parte fica com a capital. Então, tipo, é muito louco, achei muito da hora. Então, nessa matéria a gente viu sobre as práticas processuais, né? A gente viu as partes, vimos princípios, como funciona cada parte do processo trabalhista. Agora, indo para a última matéria, né, que a gente teve nesse semestre, que foi a prática processual penal, gente, eu adorei. O problema, eu já conto mais pra frente, né? Mas a gente viu sobre prisões, a gente viu sobre sujeitos, a gente viu sobre os princípios, né, da parte processual do trabalho, viu como que funciona uma queixa-crime, como que funciona o habeas corpus, até que chegamos na parte prática, né? Porque foi muita prática que a gente teve nessa matéria, né? Porque enquanto no direito penal a gente viu muita teoria,
Aqui nesse terceiro semestre a gente teve muita prática e eu adorei. O problema foi, toda vez, toda semana, era literalmente, acho que foi mais de um mês seguido, tipo, toda semana o professor trazia uma peça pra gente fazer. Então, em uma semana a gente tinha que fazer habeas corpus, na outra semana a gente tinha que fazer uma queixa-crime, na outra semana tinha que fazer outro, e na outra outro. Foi bom porque a gente aprendeu. O problema foi que ele pediu pra gente fazer tudo à caneta. Então, gente, imagine, 3, 4, 5 páginas, tipo, tudo à caneta, tudo à mão. Nossa, foi muito cansativo. A gente não tinha uma semana de descanso. Só em uma, eu acho que foi uma só que a gente teve, porque foi uma semana de feriado. Mas, nossa, meu Deus do céu, eu não aguentava mais. E eu fiquei puta porque o meu professor, ele não devolveu nenhuma dessas peças que eu fiz. Eu tive todo o trabalho pra fazer todas aquelas peças e ele não me devolveu uma. Fiquei muito chateada. Falando agora sobre as visitas técnicas, a gente só teve uma visita que foi junto com o primeiro serviços jurídicos, né, ao fórum da Barra Funda. Então a gente foi novamente ao Tribunal do Júri, porque o primeiro jurídico ele precisava saber como que funcionava essas visitas técnicas. Foi bem legal, mas eu queria que tivesse tido mais, sabe, nesse último semestre. Mas como a gente também estava cheio de coisa, eu não sei se a gente conseguiria ir. Mas foi bem interessante rever novamente como que funciona o direito na prática. E por fim, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre as atividades. Gente, esse semestre foi muito pesado, teve muita coisa. Para começar, a gente teve casa aberta, né? E os professores, eles decidiram juntar as duas salas do jurídico, né? Porque faz mais sentido. Então, casa aberta, para quem não sabe, é um projeto da ETEC, onde cada curso que tem na ETEC apresenta o seu curso para a comunidade e para os outros alunos, para que caso eles tenham interesse no curso, né? Entrar, conhecer, sabe? Expandir seu conhecimento, entrar em novas áreas e tudo mais. E nisso a gente já ficou bem estressado, né? Porque era muita coisa pra fazer. E casa aberta, a gente, da ETEC principalmente, leva 1 mês, 2 meses pra fazer. Então imagina, muita coisa. Aí cumulou com um júri simulado que ocorria na mesma época. Meu Deus do céu. E cada pessoa da minha turma meio que ficou responsável por 2 papéis, porque era júri simulado de penal, júri simulado de trabalhista. Então, tipo, como a nossa turma era relativamente média, assim, a pequena, então cada um ficou responsável por 2 coisas. Então, pesava mais ainda. Aí depois vinha outras atividades do professor de penal, né, toda semana de habeas corpus, que a gente tinha que montar as peças processuais, então pesava mais ainda. Então, meu Deus, foi muita coisa, mas foi bem divertido, porque esse semestre foi bem prático, foi bem mais diversificado, porque nos outros semestres eles foram bem engessados, né? Tiveram mais provas, mais questões dissertativas, tiveram mais prova oral, e nesse não. Nesse, além de ter essas práticas, assim, nessas coisas mais divertidas, os professores eles também faziam quizzes com a gente pra meio que apaziguar essa situação de estresse, sabe? Deixar o ambiente mais leve. Então, esse semestre foi maravilhoso, sério. Eu amei esse semestre. E esse foi o último vídeo do Analisando os Semestres do curso de Serviços Jurídicos. Como eu falei pra vocês, esse é um curso de 1 ano e meio que não tem muitos módulos e que basicamente vai formar técnicos, né, que vão auxiliar quem tem formação superior. Mas se você gostou desse vídeo aqui e não viu os outros vídeos, eu vou estar deixando eles aqui na descrição, além de que eu criei uma playlist no canal contendo esses 3 vídeos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. E, gente, eu vou estar sim voltando com essa saga quando eu estiver na faculdade, ok? Um abraço e até a próxima!